Muy buenas tardes, amados Muito boa amigos tarde, amados y amigos e irmãos presentes presentes en esta dedicación nesta dedicação de este lugar deste lugar para para la a adoración adoração a Dios Deus y para escuchar su palabra en este tiempo final. e para escutar Sua palavra neste Toda tempo final. dedicación de un templo Toda a dedicação de um templo es tipo y figura é tipo e figura del templo de Dios, do del templo de templo de Deus, do Jesucristo, templo de Jesus Cristo, el cual o qual Ele Ele está construindo de etapa em etapa, de era em era, e é também tipo e figura do templo que está no céu. E agora vejamos a dedicação de um templo que foi fabricado, construído, e onde não se escutou ruído de martelos. E agora vejam vocês, foi uma construção muito especial, porque não se escutou ruído de martelos e dizer a um grupo de pessoas que construam um templo e que não se escute ruído de martelos, dizer assim e dizem, não, vocês estão buscando uns empreiteiros estranhos, diferentes de nós. Portanto, nós usamos martelos, usamos pregos, usamos serrotes, usamos todas essas ferramentas e fazem bastante ruído. Assim que não tinham esse tipo de carpinteiros ali, carpinteiros que não faziam ruído com martelos, nem coisas assim. Já traziam tudo pronto e foram colocando, montando. E agora vamos ver aqui quando o rei Salomão dedicou esse templo. Recordem que um templo sem lugar santíssimo, esses templos que eram construídos no meio do povo hebreu sem lugar santíssimo, não seria um templo, porque o lugar santíssimo é onde está a presença de Deus. E agora, vejamos no capítulo 8 de 1 de Reis, capítulo 8. Versículo 1 em diante diz: Então congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os chefes das casas paternas, dentre os filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca do pacto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão na ocasião da festa do mês de Etanim, que é o 7º mês. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes alçaram a arca do Senhor e levaram para cima e a tenda da congregação, juntamente com todos os utensílios sagrados que nele havia, os sacerdotes e os levitas trouxeram-nos para cima. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se ajuntara a ele estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que não se podiam contar nem numerar pela sua multidão. Então os sacerdotes introduziram a arca do pacto do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins, ou seja, debaixo das asas dos querubins de madeira de oliveira que Salomão tinha construído, os quais foram cobertos com ouro. Eram os querubins gigantes que foram colocados no lugar santíssimo, um de cada lado, e a arca foi colocada no centro. Os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e cobriam por cima a arca e os seus varais.
Os varais sobressaíam tanto que as suas pontas se viam desde o santuário, diante do lugar santíssimo. Porém, de fora não se viam. Ali estão até o dia de hoje. Na arca nada havia senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez pacto com os filhos de Israel, ao saírem eles da terra do Egito. Saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de modo que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, pois a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema é a dedicação do templo por Salomão, o filho de Davi. Podem sentar, queiram ter a bondade. A primeira dedicação de um templo para Deus a realizou o profeta Moisés. Por ordem divina, Deus mostrou o plano divino, ou seja, que Moisés viu o templo do céu e Deus mostrou como construir na terra um templo que tipificasse o templo do céu. E Deus mostrou todos esses símbolos que ele tinha que colocar nesse tabernáculo. E disse como fazer esse tabernáculo, o que colocaria por teto, o que colocaria por paredes, o que colocaria por piso e assim por diante. E as coisas que estariam dentro desse templo. E em seguida, o mesmo Moisés ofereceu o sacrifício do bezerro, ou bezerra vermelha, e depois ofereceu também o sacrifício do bode. E, vejam vocês, levaram lá dentro do lugar santíssimo, levou dentro do lugar santíssimo o sangue do bode. Vejamos aos Hebreus capítulo 9. Nos diz: agora sim foi sob o primeiro pacto. Diz, capítulo 9, versículo 16 em diante diz: onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento só é confirmado onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? É por isso que nem o primeiro pacto foi consagrado sem sangue. Havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã purpúrea e sopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do pacto que Deus vos mandou. Semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério sagrado. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios, ou seja, que todos aqueles símbolos que estavam ali dentro do templo, ou seja, todas as coisas que Moisés fez ali, são nada menos que os tipos e figuras das coisas celestiais, das coisas do céu. Por isso, o tabernáculo que Moisés construiu representa o templo celestial e também representa a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é um templo espiritual.
diz: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a estes. As coisas celestiais seriam purificadas com sangue, mas não com sangue de um animalzinho, mas com sangue precioso do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E por isso, sendo que os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo vêm do céu, vêm da sétima dimensão, suas almas vêm da sétima dimensão e passam por este planeta Terra, onde obtêm um corpo mortal, corruptível e temporário, e, consequentemente, apareceram em um vale de sombra e de morte, onde cada alma de Deus tem que se agarrar da vida eterna, que é Jesus Cristo. Porque de outra forma, perde sua vida, perde a vida eterna, se escapa a vida eterna. Mas assim como houve um sacrifício para os primogênitos que estavam no Egito, para a ocasião em que a morte viria sobre todos os primogênitos no Egito, ali estava o sacrifício do Cordeiro Pascual e o sangue aplicado sobre o batente e umbrais dos lares dos hebreus, para que não morressem os primogênitos do povo hebreu. E para que não morram os primogênitos do Israel celestial, os primogênitos do céu, os primogênitos da casa de Deus, a casa do céu, a família do céu, para que não morram, o sangue do Cordeiro Pascual de Jesus Cristo, nosso Salvador, foi derramado na terra. E foi colocado sobre o batente da porta da nossa alma em nós como indivíduos, para que a morte não entre em nossas almas e possamos viver eternamente. E também na casa de Deus, que é a igreja como corpo místico de crentes, foi colocado o sangue de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. Aí, na porta, e a porta é Jesus Cristo, nosso Salvador. Aí está o sangue que nos protege para que não morramos, para que a morte não possa chegar a nós, mas que permaneçamos com Cristo, porque quem entra por essa porta, quem por mim entrar, será salvo, diz o Senhor Jesus Cristo. Ele é a porta do aprisco das ovelhas. E o aprisco das ovelhas é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nessa porta está o sangue de redenção, o sangue que impede que a morte entre nessa casa, porque essa casa está cheia de vida eterna, a qual nos dá Jesus Cristo, nosso Salvador. E esse é o único lugar seguro, estar na casa de Deus, entrando pela porta, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. E isso é estar em Cristo, porque Cristo é sua igreja também, assim como um grão de trigo, quando é semeado, nasce. E o que aparece não é um grão de trigo, é uma planta de trigo. E essa planta de trigo é o grão de trigo convertido em planta de trigo para produzir muitos grãos de trigo. E Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, ressuscitar e subir ao céu, agora a igreja do Senhor Jesus Cristo é seu corpo místico de crentes, onde ele está, para se reproduzir em muitos grãos de trigo, em muitos filhos e filhas de Deus. Sendo ele o Filho de Deus, sua reprodução é o quê? Filhos e filhas de Deus. E agora,
podemos ver que essa casa é a família de Deus. Não é uma casa de 4 paredes, mas que é uma casa de seres humanos. É uma casa, uma família, uma descendência. A família de Deus, a descendência de Deus. Vocês sabiam que Deus tem descendência? Não tem ascendência, mas tem descendência. Vem? Não tem ascendência. Porque a ele não o fez outra pessoa. Não foi outra pessoa que o fez, mas nós somos descendentes seus. E agora vejam vocês. A descendência de Deus tinha que ser purificada com o sangue do Senhor Jesus Cristo, do sacrifício perfeito, e por isso aqui encontramos que Deus no Antigo Testamento refletiu naqueles sacrifícios o que Deus realizaria na vinda do Messias, em sua primeira vinda, morrendo na cruz do Calvário. Para quê? Para a purificação com o seu sangue de todos os filhos e filhas de Deus, de todos os descendentes de Deus. E agora vejam vocês, nossas almas vêm de Deus, mas o corpo físico mortal e incorruptível que recebemos na terra foi obtido na permissiva vontade de Deus, e também o espírito do mundo que recebemos quando nascemos por meio dos nossos pais. E por isso a pessoa necessita um novo nascimento. Portanto, a alma da pessoa necessita nascer de novo, onde obtém um corpo teofânico da sexta dimensão. Ao receber Cristo como seu Salvador, lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. E assim a pessoa é purificada pelo sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E vejam como o que Moisés fez lá no templo, ao aspergir o sangue dos bezerros vermelhos, ou bezerro vermelho e do bode, aspergir o sangue sobre tudo o que estava ali, pois diz, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e sopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do pacto que Deus ordenou para vós. Semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério sagrado. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu, ou seja, o que tipificava as coisas celestiais, eram as coisas que estavam no templo ou tabernáculo que Moisés construiu, e até o mesmo templo. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a estes. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mão, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós, perante a face de Deus. Pois Cristo é o sumo sacerdote, sendo o sumo sacerdote, não do templo terreno. Por isso, quando morreu, não apresentou seu sangue no templo que estava ali em Jerusalém, mas que o levou ao lugar santíssimo do templo de Deus no céu, e ali se apresentou por nós, para interceder por nós, para nos reconciliar com Deus. Ou seja, que o ser humano, sem Cristo, está perdido. Sem Cristo, o ser humano não pode viver eternamente. Somente vive uma temporada de tempo aqui na Terra e depois será julgado e vejam o que acontecerá.
Vamos ler em São João capítulo 3. A esta verdade bíblica, todo ser humano tem que enfrentar. E quem não o fizer estando vivendo na terra, depois terá que enfrentar as consequências por não ter enfrentado enquanto viveu na terra. Diz capítulo 3 de São João, versículo 14 em diante. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma, importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando Moisés levantou a serpente de bronze no deserto em uma vara, as pessoas que eram mordidas por serpentes venenosas olhavam para essa serpente de bronze e ficavam livres do efeito do veneno das serpentes. Não morriam. As pessoas que não olhavam morriam. Por quê? Porque aquela serpente de bronze representa o pecado já julgado. E se já estava julgado, pois a pessoa não tinha que morrer por seu pecado. Portanto, o veneno das serpentes que mordiam as pessoas era anulado. E agora, aquela serpente de bronze representa Cristo sendo levantado na cruz do Calvário, para que toda pessoa que olha Jesus Cristo e recebe como seu Salvador, o veneno do pecado seja tirado, seja anulado e possamos viver eternamente. Para que assim não morramos, não tenhamos que morrer, mas que possamos viver eternamente. Mas as pessoas que não olham essa serpente de bronze, ali no Antigo Testamento tinham que morrer. As pessoas que eram picadas ou mordidas por essas serpentes venenosas. E recordem que no Jardim do Éden, a serpente antiga, a serpente lá, mordeu a raça humana com o pecado. O veneno do pecado o introduziu na raça humana. E essa é a causa da morte do ser humano. Tanto da morte física como da morte espiritual. E agora, para que o ser humano não morra eternamente, mas que possa viver eternamente, é preciso colocar nossa vista, nosso olhar em Cristo, em Jesus Cristo crucificado, e recebê-lo como nosso Salvador, como sacrifício pelo pecado, para que fique anulado o veneno do pecado que a serpente introduziu lá no Jardim do Éden. Vem? Não há outra saída para o ser humano. Há pessoas muito sábias na Terra que pensam que por sua sabedoria e porque obtiveram grandes graus ou doutorados ou são cientistas, creem que tem algo importante, mas não. Se tem algo importante, quando a pessoa recebeu Cristo como seu Salvador, isso é o mais importante que você obtém, porque você está recebendo vida eterna e está sendo anulado o veneno do pecado que a serpente introduziu lá no Jardim do Éden. Mas vejam, nenhum ser humano, por sua própria sabedoria ou por seu próprio dinheiro, pode obter vida eterna. Nenhuma pessoa pode anular o veneno do pecado introduzido lá no Jardim do Éden na raça humana. Somente olhando a Jesus Cristo, nosso Salvador, recebendo como nosso Salvador, é que fica anulado o veneno do pecado e fica anulada a morte. Portanto, poderemos viver eternamente com Jesus Cristo. Mesmo que nosso corpo físico morra, não há nenhum problema. Cristo prometeu no capítulo 6. Depois continuaremos com o capítulo 5. Capítulo 6 de São João, versículo 39 ao 40. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Vem a uma ressurreição para todos os que o Pai deu a Jesus, para que recebam salvação. E agora, vejam o que a seguir diz. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, ou seja, no 7º milênio, ele o ressuscitará. E agora continuamos lendo aqui.
no mesmo capítulo 3 que estávamos lendo anteriormente, versículo 15, continuando o versículo 15, diz: para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. A única forma ou única maneira de evitar que nossa alma se perca é qual? Olhando Jesus Cristo e seu sacrifício na cruz do Calvário e recebendo como nosso Salvador, lavando nossos pecados em seu sangue e recebendo o seu Espírito e assim obtendo o novo nascimento, porque quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus ou o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora não há outra saída para o ser humano. A única saída é olhando a Jesus Cristo como nosso Salvador, recebendo como nosso Salvador, lavando nossos pecados em seu sangue e recebendo o seu Espírito Santo. E uma pessoa que o recebeu, seja homem ou mulher, é uma pessoa sábia. Tem mais sabedoria que qualquer pessoa que tiver os maiores doutorados que um ser humano possa ter e que não tenha recebido a Cristo. Porque tem a sabedoria do céu, a sabedoria de Deus, para receber a Cristo como seu Salvador. E aí ficar anulado o veneno do pecado e ficar anulada a morte e a sentença de morte. Agora continua dizendo, lemos de novo o versículo 15, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem crê já está condenado, porque não crê no nome, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Agora vejam, que formosa passagem, o qual nos revela onde está a vida eterna e como anular o veneno da morte para poder viver eternamente. Recordem que os crentes em Jesus Cristo são o Israel celestial. Sendo Israel celestial, vejam vocês, estivemos passando pelas diferentes etapas que o Israel terreno passou. E agora, o Israel celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, é um templo espiritual, representado no templo que Salomão construiu e no tabernáculo que Moisés construiu. E agora não temos o templo que Salomão construiu, nem o tabernáculo que Moisés construiu, mas nos diz a Escritura, em Zacarias capítulo 6, versículo 12. E diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos,
Aqui está o homem cujo nome é o renovo, e ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Este varão, do qual fala aqui, é Cristo, mas está representado em Zorobabel, um descendente do rei Davi. Sendo Zorobabel um descendente do rei Davi, está tipificando Cristo ao filho de Davi. E com a restauração que se realizou lá em Jerusalém do templo, está tipificando a construção do templo que Jesus Cristo realizará por criação divina. E esse templo que Jesus Cristo construirá é sua igreja, um templo espiritual. E agora encontramos que vem a criação de uma nova raça. Recordem que Deus criou o ser humano para que o ser humano seja templo de Deus, para Deus habitar no ser humano e para ter companheirismo com o ser humano. E agora Cristo, assim como Adão é o primeiro, a cabeça da criação que caiu, ou seja, dessa criação antiga da raça humana, agora o segundo Adão, que é Jesus Cristo, é a cabeça, o princípio dessa nova criação. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, nos diz que Jesus Cristo é o princípio da criação de Deus. E essa criação de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele é a cabeça. Ele é o princípio dessa nova raça. É uma nova raça a que Cristo está criando. Por isso, o que se realiza na vida da pessoa quando recebe Cristo como seu Salvador e lava seus pecados em seu sangue e recebe seu Espírito é uma obra de criação. E obtém um corpo eterno e teofânico, um corpo angelical da sexta dimensão. E a pessoa já entrou à vida eterna. Já tem um corpo eterno da sexta dimensão. A alma dessa pessoa já obteve um corpo teofânico da sexta dimensão. E em breve, obteremos o corpo físico eterno e glorificado e imortal, um corpo igual ao corpo de Jesus Cristo. E fisicamente entraremos à vida eterna também. E então, estaremos como imortais. Não somente em nossa alma, e não somente em nosso espírito teofânico, mas também em nosso corpo que teremos. O qual será um corpo glorificado, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Há três tipos de corpos: corpo físico, corpo angelical e corpo glorificado. E obteremos o corpo glorificado muito em breve. E agora, sendo que somos membros do corpo místico de Cristo, ou seja, da casa de Deus, a casa de Deus, a família de Deus, a descendência de Deus, esse é o templo de Deus. E agora esse templo o esteve construindo, o esteve criando o nosso amado Senhor Jesus Cristo, vindo em Espírito Santo de etapa em etapa e chamando e juntando os seus escolhidos em cada era. E assim construindo cada parte da sua igreja em cada era, cria essa era, chamando e juntando os escolhidos dessa era, por meio da manifestação de Cristo e Espírito Santo através do mensageiro de cada era. E assim vai crescendo o templo espiritual de Cristo na construção que Cristo está realizando. E temos o lugar santo que corresponde às 7 etapas ou eras da igreja gentia, com 7 anjos mensageiros. No candelabro está representado o corpo místico de Cristo das 7 eras com os 7 anjos mensageiros. Mas
Depois das 7 etapas e os 7 anjos mensageiros, vem a era da pedra angular. E assim como houve um território onde se cumpriu cada era, há um território onde se cumpre a era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo, desse templo espiritual de Jesus Cristo. E as boas notícias para nós são que é na América Latina e no Caribe onde Jesus Cristo está criando, construindo o lugar santíssimo do seu templo espiritual com pedras vivas, com seres humanos. E ele é o príncipe que construiria, que criaria esse templo para Deus. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 em diante diz: chegando-vos para ele pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz: vede, põe em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Ora, para vós, os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. Para o qual também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora vejam tudo o que somos diante de Deus. E vejam para que fomos chamados por Cristo neste tempo final. Para ser parte da casa de Deus, dessa casa espiritual, dessa família celestial, a família de Deus, a descendência de Deus, a qual é um templo espiritual onde Deus em espírito se manifesta. E essa família, essa casa está sendo criada de etapa em etapa, e agora correspondeu à etapa da criação dessa casa, a etapa do lugar santíssimo. E o território é a América Latina e o Caribe. Por isso está chamando e juntando os seus escolhidos, latino-americanos e caribenhos, neste tempo final. E mesmo que tenham ido a outras nações, até lá lhes chega a mensagem. E quando terminar a construção dessa casa, a criação dessa casa, dessa família celestial, então virá a dedicação dessa casa. E Cristo, o príncipe, descendente do rei Davi, será quem se manifestará e dedicará a Deus essa casa para a morada de Deus em Espírito Santo em toda sua plenitude, do qual também nos falou São Paulo em sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 19 ao 22 diz: assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Sabe o que significa ser um membro da família de Deus? Isso significa ser um filho ou uma filha de Deus. Isso significa que, se ele é rei, então somos filhos de um rei, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E, consequentemente, pertencemos, vamos dizê-lo, à realeza do céu, à realeza dos céus e da terra. E isso significa que o governo do universo completo
está nas mãos de Deus e da sua família. Jovens, quando vocês se apaixonam por uma crente e se casam, você conseguiu uma princesa, uma filha do Rei Celestial. E vocês, jovenzinhas, conseguiram um príncipe, um filho do Rei Celestial. E quando estivermos no reino milenial, compreenderemos muito melhor o que significa conseguir. Um jovem conseguir uma princesa e uma jovem conseguir um príncipe, pois estaremos como reis e sacerdotes no reino milenial. Agora, vejam vocês, somos membros da família de Deus da realeza. Temos sangue de Cristo. Dizem que as pessoas da realeza têm sangue azul. Chamam assim, mesmo que o sangue seja vermelho sempre. Mas como ditado, usam esse ditado, nós temos o sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. E, consequentemente, somos da realeza celestial. Como vamos ser reis se não pertencemos à realeza? Bem, então, ao pertencer a Cristo e ter nascido por meio de Cristo na casa de Deus, na família de Deus, somos descendentes de Deus e, consequentemente, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo, nosso Salvador. Portanto, sendo herdeiros, Ele nos fez reis e sacerdotes, nos limpou com seu sangue precioso, nos redimiu com seu sangue e nos fez para nosso Deus reis e sacerdotes. E no reino milenial estaremos governando, reinando com Ele. E para o reino milenial, os reinos deste mundo serão do nosso amado Senhor Jesus Cristo e do seu povo, porque o reino será dado ao povo dos santos, e o povo dos santos é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, continuamos lendo aqui, diz, e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele, todo edifício, vem? É um edifício, mas um edifício humano, um edifício composto pelos membros da Igreja de Jesus Cristo. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Esse é um templo espiritual. Nele também, vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito, para Deus morar em nós, em Espírito Santo, em toda a sua plenitude. Já com o novo nascimento, ao receber Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados em seu sangue e receber seu Espírito, recebemos as primícias do Espírito. E em acréscimo, receberemos no último dia a plenitude do Espírito. Ao ser transformados. E então teremos a dupla porção. As primícias, que é o corpo teofânico, e depois o corpo físico, e assim teremos corpo teofânico da sexta dimensão e corpo físico eterno e glorificado, e igual ao corpo de Jesus Cristo, e assim seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E então o veremos em seu corpo glorificado. E assim será dedicado o templo espiritual de Cristo, e assim como veio ao tabernáculo que Moisés construiu e se encheu a casa da presença de Deus, e assim como Salomão dedicou o templo a Deus e se encheu a casa da nuvem da presença de Deus, assim também a plenitude de Deus entrará na igreja de Jesus Cristo, e teremos
uma igreja adotada com seus filhos em corpos eternos, onde estará a manifestação de Deus em toda a sua plenitude. E agora Cristo, no último dia, dedicará a Deus essa casa, que é sua igreja, para que Deus more em Espírito Santo em toda a sua plenitude, tanto no mensageiro do último dia, como em todos os escolhidos do último dia, e também nos mensageiros das diferentes eras, e também nos membros da igreja das diferentes eras. E assim haverá um templo espiritual, a igreja cheia da plenitude de Deus com corpos eternos. Esse é o templo de Deus, o tabernáculo de Deus, no qual Deus morará em toda a sua plenitude. A dedicação do tabernáculo que Moisés construiu e a dedicação do templo que Salomão construiu, e cada dedicação que se faz de um templo está assinalando a dedicação do templo espiritual de Cristo, o qual em breve será dedicado a Deus para morada em Espírito Santo em toda a sua plenitude. Mas Cristo ainda está construindo esse templo e já vai pelo lugar santíssimo. E quando entrar até o último dos escolhidos de Deus no lugar santíssimo, nessa parte do templo espiritual, que é a era da pedra angular, terá se completado a construção e será dedicado a Deus para que Deus more em toda a sua plenitude. E Deus se manifestará em toda a sua plenitude em sua igreja. Todos teremos um corpo eterno e glorificado. Agora vimos o que significa a dedicação de um templo para Deus. Mas estes templos terrenos são tipo e figura, ou seja, representa isso que Deus vai fazer. E essa dedicação. Que este lugar seja de bênção para todos os filhos e filhas de Deus. E Deus aqui fale diretamente à alma de cada ser humano que estiver ao alcance da palavra que saia deste lugar. E que Deus continue acrescentando mais e mais pessoas ao seu corpo místico e continue trazendo mais e mais pessoas a este lugar para servir a Deus e escutar sua palavra. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos, aqui presentes escutando nosso tema, a dedicação do templo por Salomão, o filho de Davi. E agora o filho de Davi, Cristo, é quem dedicará o novo templo, que é sua igreja.